boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fisio Insight. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e tô aqui quase que diariamente falando o que você tem que ouvir na lata, sempre baseado em ciência a respeito de tratamento da dor. Hoje a gente vai conversar sobre vários temas aleatórios desse podcast Fisio Insight. A gente vai falar de curso, a gente vai falar da diferença do método BeExpert para a formação Spine, que está com as inscrições abertas e encerram hoje à meia-noite. Mas eu tenho uma notícia boa para você, né? Estavam com previsão para fechar hoje à meia-noite. Meu amor, muito boa noite, minha vida. Como você tá? Beijo, morrendo de saudade. Ó, vamos lá, ó. Só para vocês terem uma ideia, tô fazendo aqui, dando minha cara a tapa para vocês. Eu falei que a formação ia encerrar hoje meia-noite, né? Olha a hora que eu consegui subir as aulas. Acabei de subir as aulas, tá vendo aqui? Então, eu só consegui baixar essas aulas agora. Então, a Masterclass Crise Cervical com Torcicolo, parte 1 e 2, e a Masterclass Crise Lombar com Lateral Shift. Então, por causa desse atraso, né, na subida dos vídeos, e a terceira aula, tudo que você precisa saber sobre tratamento de coluna, também já está liberada, já está lá no grupo do Telegram. Então, se você é fisioterapeuta e está pensando em entrar para a formação Spine, sai daqui da live, vai para o link do meu perfil, vai para o Telegram e vai assistir a última aula. Por causa desse atraso, as inscrições só vão encerrar amanhã, tá? Então, amanhã, 28 de julho, às 23h59 a gente fecha o carrinho e coloca todo mundo para dentro. A gente só tem 4 vagas, tá? Então, se você é fisioterapeuta e está pensando em fazer a formação Spine comigo, eu recomendo que você saia dessa live e vá para o Telegram assistir a última aula que eu liberei. Beleza? Então, já liberei a aula aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui no Telegram, tá? Expert Week, 114 membros, tinha 118, acho que 4 saíram. Acho que o pessoal que entrou saiu, né? Mas não tem nada não. Então assim, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Gente, hoje foi um dia muito proveitoso aqui no consultório. Hoje a gente atendeu, deixa eu abrir aqui a agenda, julho, 27 de julho. Hoje a gente atendeu 7 pacientes. Graças a Deus, todos com resultados excelentes, mas especificamente a gente atendeu 2 casos em que a gente suspeita de um diagnóstico chamado meralgia parestésica. Você já ouviu falar de meralgia parestésica? A gente parou durante o consultório, durante as explicações, para explicar aos pacientes o que era isso. Se você jogar no Google aí, meralgia parestésica, você vai ter uma caracterização por dor, parestesia, queimação, diminuição da sensibilidade tátil dolorosa na face anterolateral da coxa. Olha só que louco. Só que a meralgia parestésica, ela pode se manifestar também sem dor. Imagina, a gente está aqui, eu estou aqui sentado com a minha camisa, né? Vestindo a minha camisa. E aí, o toque da minha camisa, vou ficar mais pertinho de vocês, né? O toque da minha camisa começa a incomodar meu ombro. Mas começa a incomodar assim de um jeito surreal. Ó, eu tô aqui na live com vocês enquanto eu tô baixando as aulas, tá? Assim de terminar o download das aulas, a gente sai da live e aproveite para perguntar o que você tiver dúvida e a gente responder. A gente tá dando esse plantão aqui para vocês. Então imagina que a minha camisa aqui tá caindo no corpo. Eu tenho uma formação na área de fisioterapia, eu tenho uma formação na área de pilates, eu tenho uma formação na área de biomecânica. Então eu acabo com o meu viés entendendo que as simetrias no meu corpo não são bem-vindas. Então se minha linha do mamilo é um pouquinho desviada, se o meu trapézio é um pouco mais inchado que o outro, se o meu ombro direito é mais largo que o esquerdo e numa posição estática, parado, tirando uma foto como se eu fosse fazer uma radiografia panorâmica no meu tronco, eu ia ver alterações tridimensionais na minha coluna vertebral. E essas alterações tridimensionais poderiam caracterizar aos olhos de um biomecânico puro um início de uma escoliose. Olha que louco.
Aí você faz um teste clínico de Adams, que o paciente está em pé, ele faz a flexão em pé, e nesse teste clínico de Adams, você não identifica gibosidades no paciente. Não há gibosidades, característica principal de uma escoliose vista por esse teste, que eu aí não sei a acurácia diagnóstica do teste, né? Não sou especialista na área, mas é um teste que a gente usa para a gente ver se há uma escoliose ou se não há uma escoliose, não se ela é relevante ou não. Mas, o que acontece? A gente avalia as perdas de movimento do paciente e a gente encontra uma inclinação esquerda menor do que a inclinação direita, que ao diferenciarmos entre tecido articular e tecido miofascial, a gente chega por trás do paciente, carrega o cotovelo do paciente, o ombro do paciente vai na orelha e você pede para o paciente inclinar. Quando o paciente inclina, a amplitude de movimento é completamente revertida e ele tem a amplitude máxima ativa, mas a tensão miofascial do trapézio não está deixando que esse paciente faça a inclinação completa. Se o paciente não fazendo a inclinação completa, você anota como uma referência mecânica a perda de inclinação esquerda. E aí você não fica só na queixa do paciente, que seria trapézio ou escápula. Você vai para a torácica, testa os movimentos de rotação, direita e esquerda, extensão, flexão torácica, coloca o overpressure no final do movimento, se não houver perda aparente de movimento, e você encontra alguma disfunção de movimento na torácica. Você sai da cervical e da torácica e vai para o ombro. E aí você vê que o ombro tem a extensão completa de um lado e não tem do outro. Tem a rotação interna completa de um lado, mas não tem do outro. Então você acha um déficit de rotação interna glenomeral ativo, que também se reproduz no passivo. Então você já acha extensão de ombro ativa com perda dolorosa, rotação interna de ombro passiva, GIRD, déficit de rotação interna glenomeral no mesmo ombro para a rotação interna. Você encontra um teste resistido positivo quando você faz força de extensores de cotovelo, o paciente cede no braço direito e não cede no esquerdo, não lembro agora, acho que foi direito. E aí você vê uma alteração no miótomo de C5, C6 ou no C4, no C3, o cara tem uma perda de força de tríceps. E aí ele traz para você na clínica falando assim, olha, quando eu vou fazer supino, eu sinto fadigar o lado esquerdo todo primeiro. Quando eu vou fazer puxada na academia, eu sinto fadigar o lado esquerdo todo primeiro. E quando eu me olho no espelho, eu sinto que o meu peitoral direito é mais desenvolvido. Quais seriam as estratégias para minimizar os danos desse paciente, né? As disfunções desse paciente? Associado a tudo isso, esse paciente ele sente uma alteração de sensibilidade no trapézio, onde incomoda tanto quando ele veste a camisa e quando ele usa a mochila, que a sensação dele é que a camisa e a mochila não ajustam. E ele tem uma preocupação com o cenário futuro. Essa preocupação com o cenário futuro também gera um comportamento de hipervigilância no paciente, onde ele fica o tempo todo monitorando a sensibilidade dele, o incômodo dele, e o cérebro é muito inteligente. O cérebro ele gera uma resposta condicionada. Caio, que diabo é resposta condicionada? A resposta condicionada pareia 2, 3, 4 ou 5 estímulos. Eu tô aqui sentado, do nada minha lombar fisga, caramba, doeu e eu estou sentado. O cérebro já pareou as duas informações. Doeu quando eu estou sentado. Logo, eu tenho uma percepção equivocada de que doeu porque eu estou sentado. E isso não é suportado pela evidência. Não é porque fisgou enquanto você estava sentado que dói porque você estava sentado. Já tinha algum problema na sua coluna, alguma alteração musculoesquelética na sua coluna que fez com que o sentado prolongado não fosse tolerável. Você percebe? Então existe muita diferença nisso aí. Repetindo, eu estou sentado aqui esperando as minhas aulas subirem para os meus alunos queridos assistirem a reprise até meia-noite e do nada minha lombar fisga. Quando a minha lombar fisga, o meu cérebro pareia tudo o que está acontecendo ao redor no momento da dor. E aí eu condiciono essa resposta. Doeu enquanto eu estou sentado. Mas se fosse uma dor de cabeça, doeu enquanto eu estou com a LED iluminando meus olhos. Será que o grau do óculos está ruim? Será que a iluminação me faz mal? Ou eu estou gerando respostas associativas através de aprendizado de uma forma condicionada no meu cérebro? Isso é neurociência.
E a neurociência explica que toda vez que a gente tem uma resposta condicionada, a gente acumula um aprendizado associativo. É como se o nosso cérebro abrisse uma gavetinha e guardasse aquela experiência no engrama cortical. Esse engrama cortical pode ser de forma sequenciada, recordado, liberado novamente em qualquer circunstância do dia a dia que se pareça com as condições do meu primeiro episódio. Isto é, se eu chegar no meu quarto tarde na noite, 10 horas da noite, tudo escuro, e do nada minha noiva chegar no quarto e acender a luz e eu tiver de olho aberto, a claridade vai gerar a abertura do cadeado daquela gavetinha que vai me trazer a experiência de enxaqueca, porque o meu primeiro episódio, ou o meu episódio anterior de enxaqueca, foi gerado enquanto eu estava aqui olhando para a LED. Entende? Se não entendeu, pessoal, por favor, clica aqui na interrogação e me pergunta que eu tento simplificar isso aqui que eu estou falando, tá bom? Voltando ao caso clínico. O que é que um paciente espera de um fisioterapeuta quando ele traz todas essas queixas? A gente começou a trabalhar no modelo hipotético dedutivo, que funciona da seguinte forma. Eu reúno um conjunto de características da avaliação musculoesquelética para tentar enquadrar aquele paciente em um grupo específico que melhora com uma abordagem. Eu vou exemplificar aqui para você. Imagina que você que está aí me assistindo agora está com a dor lombar, ou está com a dor no trapézio, ou está com a dor na escápula, tá? Dona Maria, que saudade, Dona Maria. Grande Kellerman, sempre é. Grande Vini, sexta-feira nós na Fonte Nova, viu? Gibson, Dani, LN, tá, imagina que você que está me assistindo aí, você está com a dor lombar, está com a dor na cervical. E aí você, junto com mais 50 pessoas, vão para um tratamento, que a gente vai dar um exemplo que é a acupuntura. Todo mundo recebe o mesmo tratamento, a mesma combinação de pontos, e de você mais os 50, né, de você mais os 49, vamos botar 100, tá? Para ficar uma conta mais certinha. Você mais os 99 pacientes que receberam a mesma técnica vão perceber que 250 pacientes vão melhorar muito, mas de uma forma absurda, e vão chamar o acupunturista de herói. 250 vão ter uma melhora insignificante, na qual, se eles soubessem que era essa melhora, eles não pagariam pelo seu tratamento. Outros 250 vão ter uma piora do quadro. E os outros 250 vão ficar inertes. O que é que a estratificação de subgrupos faz? Pega isso aí, esse fenômeno estatístico que a gente chama de True Mean Effect, e faz assim, ó. Esses 250 que são respondedores do tratamento, que melhoraram muito e me chamaram de herói, o que é que eles vão fazer? O que é que eles têm em comum? Quais são as características da avaliação, da história do exame físico, das perdas de movimento, dos testes de movimento, dos testes funcionais, que possam predizer que numa próxima vez que eu atender um paciente, eu vou conseguir identificar todas essas características logo de cara para saber em qual dos 4 grupos ele cai. No grupo que ele piora, que ele tem a melhora insignificante, no que ele não tem nenhum efeito, né? Ou no grupo que ele me chama de herói. Será que é possível? Os estudos do TBC, do Treatment Based Classification, têm mostrado que sim, é possível reunir essa combinação de características. Então eu vou te dar um exemplo aqui agora. Esse paciente apresentou uma perda de movimento aparente de inclinação direita. Ao diferenciar tensão miofascial de estrutura articular, ele recuperou quando a gente tirou a tensão miofascial, ou seja, o componente que restringia a inclinação dele não era articular, era miofascial. Esse paciente é muito bem-vindo para técnicas de inibição muscular. Quando a gente fala de inibição muscular, muitos fisioterapeutas pensam, meu Deus, eu vou ter que colocar a mão, vou ter que fazer liberação miofascial, vou ter que fazer ventosa, pistolinha vibratória. Não. Existem movimentos que proporcionam essa inibição neuromuscular. Beleza? Quando a gente identificou que havia uma restrição de extensão do ombro esquerdo, a gente colocou um exercício muito básico, onde o paciente pega um cabo de vassoura, segura na mão, ele faz a extensão ativa e com a mão livre ele empurra um pouquinho mais para a extensão o braço, né? Para ele recuperar essa extensão. E aí a gente retestou a referência e o cara estava com a extensão praticamente igual, sem sentir a fisgada no trapézio.
Uma outra restrição foi o déficit de rotação interna glenomeral e o teste resistido positivo, onde cedia para a força do tríceps, né? Que é um miótomo específico da coluna cervical. Ou seja, o pescoço está envolvido no problema. O cara perdeu força do tríceps? Como assim o problema está no braço? Não. Quem comanda o tríceps? É um nervo que sai de onde? Do pescoço. Então a gente tem que ir lá investigar o pescoço. E o pescoço a gente achou essa restrição por tensão miofascial. E aí o que a gente fez também? A gente colocou a extensão repetida, a gente colocou uma técnica de retração e extensão com a cabeça fora da maca, a gente colocou um trabalho para o GIRD, para o déficit de rotação interna glenomeral, onde ele faz um trabalho excêntrico para melhorar a lassidão da cápsula posterior do ombro. E como a avaliação é global, eu analisei o paciente como um todo. E o paciente como um todo tinha uma alteração de rotação interna nos dois quadris, era simétrico, mas sabe aquele sexto sentido do profissional da saúde? Alguma coisa me dizia que a gente tinha que recuperar um pouco daquela rotação interna, porque quando a gente está avaliando um paciente, por exemplo, e o paciente está na marcha, né? Eu vou abaixar aqui só para vocês verem. Vê só a posição do pé, beleza? Somente a posição do pé. Olha lá. Pronto, cadê? Posição do pé. Ó, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, balanço inicial na outra perna, balanço médio, balanço terminal, apoio terminal no pé da frente. Fase de propulsão e eu dou o passo. Nessas subfases da marcha, você vai perceber... Gente, perdi o fio da meada, eu tava falando de quê? Comenta aí. É porque a aula subiu aqui. Caramba, perdi o fio da meada. Rapaz, tô ficando velho, viu? Será que é Alzheimer tão cedo? Me salva aí, Vaquelerman. Vinícius, LN, eu tava falando de quê? Antes de eu mostrar a marcha. Ah, sim. Existe a possibilidade de que nessas alterações de marcha, um déficit de rotação interna do quadril possa repercutir numa retirada precoce da carga no apoio médio na resposta à carga em uma dessas subfases. E ao fazer essa análise da marcha, você percebe que a cintura pélvica é o locomotor e a cintura escapular é o passageiro para dar o passo. Então, existe uma cadeia de tensão miofascial que sai de um quadril direito e vai via a ponderose tóraco-lombar, musculatura grande dorsal até o ombro oposto. E o ombro oposto dele era o ombro que tinha restrição, tanto de rotação interna quanto de extensão. Então, a gente decidiu, com a avaliação global, né, identificar uma possível restrição de quadril e mandar o paciente para casa com 72 horas para dar o feedback e com 7 dias para dar o feedback. Se o feedback dele for positivo, que ele está melhor, batata, a gente achou um bloqueio de movimento, o paciente vai melhorar muito rápido. Como o paciente é fisioterapeuta e é instrutor de pilates, ele tem uma consciência de movimento muito grande. O que eu faria em 8 sessões com um paciente comum, com ele eu faço em 4, eu faço em 3, porque eu não vou precisar ficar corrigindo ele. O paciente que eu mando um movimento por vez para casa, com ele eu mandei os 4 de vez, só pedi para ele voltar com 30 dias. E com os pacientes a gente pede para voltar com 72 horas, com uma semana. Então tudo isso a gente tem que identificar no perfil do paciente para saber se esse paciente de fato é um quadro de bloqueio de movimento, é um quadro inconclusivo, é um quadro com a síndrome radicular, que precisa ir lá tomar remédio com anestesiologista, precisa ir lá fazer bloqueio transforaminal com anestésio, entrar na sala de cirurgia para fazer o bloqueio, precisa ir lá fazer uma cirurgia de coluna, né? A gente precisa identificar o quadro e antes de pensar em indicar cirurgia, a gente tem que submeter o paciente ao tratamento por pelo menos 2 a 3 meses para saber se o paciente é responsível ou se ele vai falhar na abordagem, na falha de um tratamento conservador com base em evidência científica, através de movimento, educação, terapia cognitivo-funcional, terapia manual, se e somente se necessário, a gente passa o encaminhamento para um cirurgião para ele avaliar. Mas eu estava falando de hemorragia parestésica.
Essa sensação que ele tem de que está incomodando, que a mochila não ajusta, que a camisa fica numa sensação estranha, diferente de um lado para o outro, e com o tempo isso passa a incomodar, isso pode ser um sinal de meralgia parestésica, com o envolvimento neural da raiz da cervical. Isso quer dizer que toda vez que a gente pega uma coluna vertebral, esses fiozinhos aqui que saem do pescoço, não é um fio só, como você está vendo aqui. Esse fio se ramifica em outros fios. E essa ramificação vai gerar um nervo sensitivo e um nervo motor. Se eu tenho qualquer alteração de inclinação, de rotação, de extensão, de retração, de protusão, né, na coluna cervical do paciente, eu posso afetar só o nervo sensitivo e gerar peso, ardência, queimação, pontada, agulhamento, choque. Tem paciente que fala para mim, Caio, eu estou sentindo uma sensação de facada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero nunca sentir o que esse paciente está sentindo. Mas nunca eu quero sentir o que esse paciente está sentindo. Chegou aqui uma pergunta dos stories. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Grande Priscila, grande Rose, um abraço, Rose, como você tá? Grande Marina, seja muito bem-vinda. Ed Vanilson, seja muito bem-vindo. Vini Dias, a questão é que todo mundo procura métodos pouco ortodoxos, terapia chinesa, massagem indiana e por aí vai. Vini, o bicho pega, viu, meu amigo? O bicho pega com esses métodos aí. É o seguinte, esses métodos aí, na verdade, são completamente sem evidência científica. E aí o bicho pega. Então, enfim, nesse caso, o paciente ele sai com a classificação provisória. Essa classificação provisória, no caso, foi bloqueio de movimento. Isso quer dizer que em 72 horas ele tem que melhorar. Mas associado ao bloqueio de movimento, ele pode ter uma dupla apresentação clínica. Ele pode ter um bloqueio de movimento no ombro e um quadro inconclusivo na torácica. Ele pode ter um bloqueio de movimento no pescoço e um quadro inconclusivo no ombro. Ele pode ter um bloqueio de movimento na torácica e um aprisionamento neural no ombro. Por quê? Da cervical até a mão, existem 7 pontos de aprisionamento que fazem interfaces mecânicas por onde esses nervinhos amarelos que eu mostrei aqui passam. Então, por exemplo, eu tenho um espaço subclávio, eu tenho um triângulo dos escalenos, eu tenho a interseção do bíceps braquial, de cabeça longa e de cabeça curta, eu tenho pronador quadrado, eu tenho um pronador redondo. Então, existem vários pontos miofaciais que podem aprisionar a interface neural. E se você não souber identificar se é uma apresentação clínica única, melhor cenário possível, onde ele tem um problema no pescoço e isso gera o problema no ombro, o problema na escápula, o problema na torácica, ou se ele tem uma dupla, quiçá tripla apresentação clínica com classificações diferentes no mesmo indivíduo que tem um só diagnóstico. Cara, que loucura é essa que você está falando? Cara, quanto mais você atende, mais você vai ver isso. Porque quando você atende o bloqueiozinho de movimento, paciente fácil que melhora rapidinho, esse paciente fácil vai contar para aquele vizinho ali que reclamou de dor a vida toda e que falou para ele que já fez vários tratamentos e não melhorou. E aquele vizinho que ninguém resolveu, que era um bloqueio movimento simples, que era um quadro agudo que seria resolvido facilmente, começou a cronificar por receber ozônio, ventosa, liberação miofascial, um bocado de tratamento inerte, cronificou, ficou difícil, entrou em uma síndrome dolorosa crônica e um quadro inflamatório. Quando chega para você, você vê duplas, triplas apresentações clínicas com movimentos concorrentes. Caio, que diabo você está falando? Isso quer dizer, se eu colocar um movimento no pescoço do paciente, eu melhoro o pescoço dele, mas agravo o ombro dele. Se eu colocar um movimento no ombro do paciente, eu melhoro o ombro dele, mas agravo a torácica dele. Isso é concorrência de resposta sintomática. Isso acontece demais. Por isso eu falo para você, trate uma coisa de cada vez. Apresente o ônus e o bônus do seu tratamento para o paciente. Fale para ele que eu vou acelerar o seu tratamento aqui agora, mas pode ser que essa estratégia que eu estou mostrando aqui para você agrave o seu ombro. Você está com dor cervical e está com dor lombar. Você responde a uma extensão lombar. Para usar a extensão lombar, eu vou ter que usar seu braço.
Para usar seu braço, eu vou sobrecarregar o trapézio. Sobrecarregando seu trapézio, eu posso agravar sua cervical. Agravando sua cervical, eu posso gerar dor no ombro. Fora a dor muscular tardia do exercício que já é esperado que você vai ter em 48 a 72 horas. Caio, então, não tem jeito? Não. Tem processo educacional. Tem educação em neurociência da dor. Tem exposição gradativa. Tem terapia cognitivo-funcional. Para o paciente entender o processo pelo qual ele está se submetendo, para quando uma dor nova aparecer, ele não ficar achando que você piorou ele. E se você não coleta as devidas referências, fala sobre uma dupla apresentação clínica, fala sobre uma tripla apresentação clínica, fala sobre uma resposta concorrente de sintoma, o paciente vai lá fazer os movimentos que você pediu, melhorou o sintoma principal, agravou um outro que você não submeteu a plano de tratamento, porque você não sabia que isso existia. Só que para saber que isso existe, você tem que atender muito, você tem que errar muito e começar a, de fato, seguir a cartilha do processo. E quando você segue a cartilha do processo, você não fica mais refém de nenhum método, técnica ou processo de avaliação. Então, muita gente fala para mim, Caio, você ensina Mackenzie? Ensino porra de Mackenzie nenhum. Caio, você ensina PNF? Não ensino zorra de PNF nenhum. Você ensina osteopatia? Não! Você é especialista em quê? Em nada. Se você está me procurando por uma especialidade, você já está errado aí. Por que você já está errado aí? Porque se você ficar procurando um especialista em uma coisa, ele vai te vender o que ele é especialista. Ponto. Ponto final. Você quer tratar dor. Aí, o médico te recomendou osteopatia, você procura osteopata. Ele vai te oferecer o quê? Ele vai te oferecer osteopatia. É o que ele sabe fazer. Você procura acupunturista, ele vai te oferecer o quê? Acupuntura é o que ele sabe fazer. Quando você procura um fisioterapeuta clínico, ele sabe exatamente qual o padrão de resposta que você é mais suscetível a melhorar. E ele vai te dizer, mesmo que não seja com ele, com que tipo de especialidade você vai melhorar. É uma coisa que não acontece mais na medicina. Esqueceram dos clínicos gerais. O cara tem uma dor na barriga, o cara vai no gastro. O cara tem uma dor na lombar, ele acha que é cálculo renal e ele vai no nefro. O cara tem uma dor de cabeça, ele vai no neurologista. Mas a dor de cabeça poderia ser gerenciada por um dentista, a depender do padrão clínico. A dor de cabeça poderia ser gerenciada por um fisioterapeuta, a depender do padrão clínico. A dor de cabeça poderia ser gerenciada por um psicólogo TCC, a depender do padrão clínico. A dor de cabeça poderia ser gerenciada por atividade física com educador físico. A dor de cabeça poderia ser gerenciada só com você tomando 35 ml por quilo de peso de água durante o dia. Eu bebo muita água. Bebe muita água? Como assim você bebe? Quanto de água você bebe? Não, eu tenho duas garrafinhas de 15 ml. Você toma o quê? 2 vezes? Você toma 2 litros de água? Quanto é que você pesa? 91 quilos. Você tem 91 quilos e toma 2 litros de água por dia? Você tem que tomar 3 litros e 100 por dia. Você está em déficit. Você está negativo em relação à água. E isso pode estar manifestando o seu sintoma, porque a troca celular no seu intestino não é boa, a permeabilidade da membrana do seu intestino não é boa, você facilita um ambiente para gerar uma desbiose intestinal, para diminuir a secreção de serotonina, a secreção de dopamina, você começa a diminuir, meu Deus do céu, você começa a diminuir a capacidade do seu cérebro gerar analgesia via opiáceos endógenos. Ou seja, se você tem uma dor, você vai exacerbar a sua dor porque você não está bebendo água, rei. Você não está bebendo água e você vai exacerbar a sua dor e você vai negligenciar isso porque ninguém nunca te falou isso. Porque quando você chega com a dor lombar, o cara olha para a sua lombar, o cara não olha para você. Quando você chega com a dor cervical, o cara olha para a sua ressonância, o cara não olha para você. Aí o cara vai lá, faz uma imagem e vê, ó, essa estrutura está alterada, vamos corrigir, te mete uma artrodese. Aí você faz um procedimento cirúrgico, aumenta 50% a chance de fazer uma nova cirurgia. Faz outra cirurgia, você reduz em quase 30% a chance de ter sucesso na cirurgia. De cada 2 operados de dor crônica na coluna, 1 continua com dor. Então, mas não se engane não. Não se engane não, porque enquanto eu estou aqui 9h30 da noite propagando esse tipo de informação para você, existem 1000 profissionais que estão falando completamente o contrário, e que sua dor é por causa de fraqueza muscular, e que sua dor é por causa de biomecânica alterada, e que sua dor é por causa de encurtamento muscular, que é falta de equilíbrio, você precisa treinar propriocepção, né? A gente precisa se ligar nisso.
Pessoal, é o seguinte, quem não sabe aí, tá rolando a última aula da jornada do Expert, que tá lá no Telegram. Clica no link do perfil, entra na Expert Week e vê a gravação da última aula que foi liberada agorinha. Só tá disponível até meia-noite, tá? Então, se você tem interesse em entrar na formação Spine, eu quero que você saia dessa live. Essa live eu tô falando de alguma coisa, de outra coisa, vai ficar gravado, depois você assiste. Lá vai sair meia-noite, então vai lá pro Telegram assistir. Então, resumindo, se esse paciente responder e ele me der um feedback positivo em 72 horas, eu confirmo o meu diagnóstico. Ele é um bloqueio de movimento, esse bloqueio de movimento provavelmente está gerando uma mialgia parestésica. Essa mialgia parestésica, se chegar em algum ortopedista, pode querer fazer bloqueio, entupir de remédio, quiçá investigar mais com o exame de imagem, achar uma estrutura alterada que já é esperado que se encontre. Ah, Caio, mas o paciente tem 25 anos. Amigo, a partir de 20 anos, você já começa a ter alteração degenerativa nos exames de imagem. Então, vai encontrar. Você fez uma ressonância, você vai encontrar alguma coisa, como 2 e 2 são 4. Caio, 2 e 2 não são 4, depende da base. Quem estudou logaritmo aí sabe disso. Mas, enfim, a analogia foi para ser entendida como uma relação praticamente diretamente proporcional. Se você pega uma pessoa com 20 anos, uma pessoa com 30, outra com 40, outra com 50 e chegar assim até 80 e fizer uma ressonância magnética e nenhuma dessas pessoas tiverem dor, você vai achar uma porrada de alterações neurodegenerativas na coluna desse paciente. São alterações que são comuns e esperadas para a faixa etária, para o gesto de trabalho, para o gesto de atividade física. Por exemplo, eu trabalho sentado. Caio, você é fisioterapeuta, você não levanta, você não faz manipulação? Raramente. De cada 10 que vem aqui, 2 eu toco. De cada 10, 2 eu toco. Porque eu trabalho com terapia cognitiva, com terapia mecânica, com educação em neurociência da dor, com prescrição de exercício, com controle de movimento. E para fazer tudo isso eu não preciso tocar no paciente, na maioria esmagadora das vezes. Então sim, eu trabalho sentado prolongado. Sim, se eu fizer uma ressonância magnética no meu pescoço, na minha torácica ou na minha lombar, pelo fato de eu ficar assim de forma prolongada, há alterações morfofuncionais nesse paciente. E essas alterações vão repercutir na ressonância magnética. Então, falado um pouquinho sobre a mialgia parestésica, eu vou voltar aqui para a agenda para te falar que a gente teve também... Cadê? Outro paciente, o último paciente do dia. O paciente já é um paciente de 3 anos atrás, que veio para resolver uma dor torácica que gerava falta de ar. Olha o desespero que deve ser, né? Deve ser desesperador. Você tem uma dor torácica, não consegue ficar sentado para se concentrar, você é advogado, precisa trabalhar sentado, muita reunião via Zoom, via Google Meet, muita audiência virtual, sentado prolongado, 6 horas por dia, todo santo dia. Dor torácica, tira sua concentração, sua decisão não é tão assertiva, porque a dor influencia o processo cognitivo de tomada de decisão. E aí você começa a performar mal no trabalho, isso gera irritabilidade, gera estresse, privação de sono, insônia. No outro dia você não acorda disposto, já falta atividade física, já não tem paciência com as crianças, o sexo já não é o mesmo com sua esposa, com seu marido. A dor influencia em um campo, que eu chamo um campo magnético, que você não tem nem ideia. E aí o paciente chega com falta de ar e dor torácica. E aí todo mundo, o cara passa por 30 profissionais e todo mundo fala, você está ansioso. O cara vai no psiquiatra, começa a tomar ansiolítico, antidepressivo. E nada da falta de ar passar, da dor torácica passar, e ele começa a ficar desesperançoso. Aí do nada um amigo me achou. E ele veio para mim há 3 anos atrás, a gente colocou uma estratégia de movimento na coluna torácica, a gente fez 2 meses de tratamento e ele praticamente zerou a falta de ar. Ele zerou a falta de ar e praticamente zerou a dor torácica. Não ficou 0, né? Mas ainda tem algum tipo de dor torácica. E aí dessa vez ele voltou com uma dor inguinal, virilha, parte interna da coxa. E essa dor gerava uma alteração sensitiva quando ele veste, por exemplo, uma cueca. Veste uma cueca box, ele sente que uma perna tem uma sensibilidade alterada e a outra não. Isso também pode ser uma mialgia parestésica, mas mialgia parestésica é um diagnóstico médico, não é fisioterapêutico. Isso é uma suspeita minha, uma suspeita baseada na experiência clínica de mais de 6.400 pessoas atendidas em 8 anos. E aí a gente tentou classificar o paciente, a gente encontrou um problema na lombar,
com componente lateral, colocou uma extensãozinha com um desvio de quadril fora do eixo, com pressão extra-expiratória, com pressão do sagital no lateral, e o paciente simplesmente recuperou o deslocamento lateral em pé, recuperou a flexão em pé, recuperou a extensão em pé e tirou a sensação alterada, a alteração de sensibilidade da coxa. Então o cara ficou assim surreal. Caio, você é o fodão, você é o melhorzão. Não sou, cara. Qualquer um que trabalhe com modificação de resposta do sintoma, não interessa qual é a técnica que ele trabalhe, se for por mecanismo de reprodução e remissão, se for por modificação de resposta do sintoma, independente do que ele usar, o paciente vai modificar imediatamente. Só que qual o problema desse paciente zerador logo no primeiro contato? Ele não faz o tratamento. A dor passou, ele não tem mais o que reclamar. Só que antes da dor chegar, várias comorbidades aconteciam, várias alterações aconteciam e o paciente não sentia. O paciente tinha rigidez, o paciente tinha cálculo renal, o paciente achava que bebia água. Quando a gente fez o cálculo, ele não bebia nem 70% da água que deveria por dia. Enfim, a gente precisa ter o diagnóstico diferencial de qualquer forma. Um outro paciente que a gente atendeu hoje chegou com a dor lombar em crise depois de 2 dias de emergência, tomando prednisolona, tomando corticoide, altamente limitada, faltando trabalho, colocando atestado, com altas barreiras de recuperação, porque tinha componentes de bandeira preta, né, de bandeira azul, tanto no trabalho e na família, problemas em relação a divórcio, problemas em relação a guarda de filha, problemas com relação financeira, na relação pai, mãe, filho. Então, tudo isso é uma barreira de recuperação. Tudo isso, o cérebro entende que você está com a arma na cabeça, com alguém tentando roubar seu carro no semáforo. O cérebro não distingue se a situação é essa ou se você está brigando com seu ex-marido, com sua ex-mulher, ou se você está discutindo com seu sócio porque o seu consultório está falindo, porque o seu sócio quer luxo num consultório que não está conseguindo nem pagar suas próprias contas. Então, o cérebro é um mecanismo mais inteligente do que a ciência conhece. Então, como eu falei no início da live, ele pareia todos esses estímulos. E ele gera barreira de recuperação e você fica em tensão muscular o tempo todo, como se estivesse protegendo de alguma coisa, perpetuando um quadro de dor que não é inflamatório. Mas, Caio, o médico disse que está inflamado. Como é que ele vê inflamação no exame de imagem de acho? Inflamação tem que fazer macroscopia, biópsia para ver o tecido, ver as citocinas inflamatórias na corrente sanguínea. Exame de imagem não vê diabo de inflamação. Ele pressupõe, se você viu uma fratura, vão ter várias lesões internas, a lesão vai gerar por quimiotaxia, um processo de deslocamento de macrófagos e você vai supor que aquilo está inflamado. Você entende? Então não vai ver inflamação. Ah, mas o teste que ele fez doeu. Pode doer por causa de milhares de coisas e não por causa de inflamação. A inflamação é benéfica. A inflamação é o processo pelo qual o seu corpo remodela aquele tecido que foi afetado. Quando você pega, depois de uma crise de coluna, e mete um anti-inflamatório para dentro, você está atrapalhando o processo natural da sua cura. Cura não é a palavra, porque curanderismo é crime do Brasil, tá? Mas o processo de controle da dor. Então, pessoal, tem muita coisa que o sistema não te fala. Ontem eu assisti uma live de um grande profissional aqui do Brasil, mas um grande profissional, mas muito reconhecido. Ele estava falando sobre hormônios, e especificamente sobre testosterona. E aí, eu fiz o curso de MBE, Medicina Baseada em Evidências, fiz o curso de Prática Baseada em Evidências, li o livro do José Alencar. Então, eu tenho um senso crítico que eu considero muito apurado, eu dou graças a Deus por isso. Quando o cara me fala uma coisa, eu vou e jogo na PubMed essa coisa para ver se tem ensaio clínico randomizado ou revisão sistemática. Se não tiver, eu não acredito no cara e não fico refém do que ele está tentando me vender. Beleza? Maravilha. Aí o cara falou tanta coisa sobre testosterona e citou alguns artigos. Aí eu cheguei, fui buscar os artigos. Os artigos são estudos de caso, os artigos são observacionais, os artigos são transversais. Quem conhece de prática baseada em evidência sabe
que isso não dá para pressupor eficácia de intervenção. Então o paciente pode estar melhorando de tudo porque ele está tomando testosterona. Mas sem um ensaio clínico randomizado, sem uma revisão sistemática, comparando indivíduos que usam e que não usam, eu não posso predizer que o cara vai melhorar de um Alzheimer, de um Parkinson, porque está usando testosterona. Que o cara vai melhorar. Caio, você é médico, tá falando de hormônio? Cara, quem disse que médico é cientista? Quem disse que fisioterapeuta é cientista? Quem disse que médico sabe interpretar artigo científico? O cara sabe inglês, o cara já foi pra Disney, mas ele não sabe o crivo que diferencia o joio do trigo para saber se o artigo é lixo ou se o artigo serve para implementação na prática clínica. Então, ó, só para você ter ideia, esse cara cobra R$ 2.500 por consulta. E ele não te dá retorno. A segunda consulta é 2.500 pau de novo. E o cara falou um bocado de atrocidade lá, baseado em achismo e experiência clínica. Todos os artigos que ele citou que eu fui buscar, eu vi que não eram ensaios clínicos randomizados, que não dava para tirar conclusão. Uma outra coisa, eles pegam os artigos, leem o resumo e, pelo amor de Deus, introdução e discussão é a opinião do autor. Você, quando pegar um artigo, você tem que ler métodos e resultados. Se o método e o desenho do estudo for compatível com o que você quer, aí você tem que levar em relevância. Então, achar relevante e implementar na prática clínica. O que é que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês peguem a Pedro, que é a Fisioterapia Evidence Database, e só peguem os artigos que tem nota 7 para cima. Ensaios clínicos controlados. Ah, eu vi uma revisão sistemática tal. A revisão sistemática é Cochrane? Beleza, pode implementar na prática clínica. Não é Cochrane? Esquece. Quer dizer que toda Cochrane não presta? Claro que não. Existem revisões sistemáticas que não são Cochrane e servem, né? Então, é muito importante você saber separar o joio do trigo. E é isso que eu falo para vocês quando vocês querem pensar em serem meus alunos. O cara, por exemplo, eu tenho 2 alunos que eu vou citar até nome aqui. Cristiano Júnior, de Piranga, Minas Gerais, e José Roberto, do Espírito Santo, esqueci a cidade dele, me perdão, Zezão, meu viola. Cristiano e Zé fizeram meus cursos antes de se formar. Nos últimos semestres da faculdade, eles fizeram meu curso. Eles saíram do meu curso e o feedback que o Zé me deu essa semana foi que depois do meu curso já sabe o que escolher de curso para fisioterapia musculoesquelética. Ou seja, a minha missão está cumprida. Eu gastei 2 carros de luxo na minha formação e eu te digo que mais da metade da minha formação não serviu para porra nenhuma. Que eu joguei dinheiro no saco. E eu tenho certeza, depois do que o Zé aprendeu comigo, ele vai saber o que escolher, o que tem evidência e o que não tem. Ele vai saber separar o joio do trigo e não vai ser refém de guru. O Cristiano, ele já está tendo resultado avassalador, já está consistente na rede social, é o aluno mais questionador que eu já tive de todos os tempos. Ele é o cara que mais pergunta, ele é inquieto e ele vai muito longe, já está indo muito longe. Toda vez que ele me pede uma ajuda, ou que todas as consultorias que eu dei para ele, eu não coloquei nada na intervenção dele, ele fez exatamente o que eu faria. Gente, o Cristiano se formou agora, eu tenho 8 anos de formado. Era tudo isso que eu queria quando eu me formei. Tem alguém que olhasse para trás e falasse, o caminho para chegar até aqui é esse. E eu tenho certeza que agora, eu tenho certeza que eu já vi, o Cristiano ele faz cursos que todos eles têm evidência científica. Eu tenho certeza que ele não joga dinheiro no lixo mais. Então o que eu tô te vendendo não é mais uma formação em coluna. O que eu tô te vendendo é tempo. Tempo para você olhar o seu negócio de fora e elevar o patamar do seu negócio. Eu estou te vendendo tempo porque você vai aumentar o valor da sua consulta seguindo a metodologia, vai atender menos, vai ganhar mais e vai poder pensar no seu negócio. Eu estou te vendendo tempo porque você não vai mais admitir atender plano de saúde. Você não vai mais admitir receber R$8 por uma sessão do Planserve, receber R$32 por uma sessão do Sul América, receber R$36 por uma sessão do Bradesco Top Nacional. Tem que trabalhar em clínicas que fazem falcatruas colocando duplicidade de código para poder ganhar 80 conto numa sessão de plano de saúde. Você não vai admitir mais isso. Caio, mas o que você está falando? Se não tiver plano de saúde, o beneficiário... Não, o beneficiário ele vai ser assistido. Sabe por quê?
Porque isso separa o joio do trigo. Isso é a OAB da fisioterapia. Isso é o que vai diferenciar que os que ficarem nesse sistema só vão ser fisioterapeutas meia boca. E o beneficiário, ele vai saber disso, ele vai sentir no primeiro contato. O beneficiário, ele não vai ter convicção no profissional que ele está procurando. Ele vai até fazer com uma paciente, coitada, de 3 semanas atrás, chegou para mim dizendo que tinha feito 77 sessões de fisioterapia, 30 sessões particulares domiciliar. Chegou aqui, a gente fez um movimento e zerou a dor da paciente. Ah, quanto ela pagou? Ela pagou R$330. Caramba, muito caro. Ela pagou 3.000 em 30 sessões domiciliares. Ela perdeu tempo, dinheiro, deixou de trabalhar para ir para 77 sessões de fisioterapia no plano de saúde. Chegou aqui, bloqueio de movimento anterolateral direito, pé na cadeira, flexão em pé repetida com o pé no degrau, a bola e melhor, vai para casa 72 horas, cai por 100% melhor. Quer dizer que eu sou o melhor? Não, não quer dizer que eu sou o melhor. Mas quer dizer que eu sei identificar o padrão clínico do paciente. E se o cara não for respondedor ao meu tratamento, ele não vai perder tempo comigo, nem dinheiro. Ele não vai perder vida comigo. Ele vai saber já de cara se ele vai sair daqui para o educador físico. Se ele vai sair daqui para o psicólogo TCC. Se ele vai ficar aqui e com um anestesiologista. Se ele vai ficar aqui com um cirurgião ortopédico. Se ele vai fazer um pós-operatório. Se ele é um problema que ele só vai precisar de mim. Entende? Direcionamento. E o paciente que você direciona e vai para o médico e o médico resolve o problema dele, ou vai para o psicólogo resolve o problema dele, o paciente fica grato a você. O paciente te enche de pesquisa de satisfação positiva, lota sua caixa de direct de elogio, quer abraçar você, traz bolo para você. Não é porque você é educado, não. Não é porque você tem a obrigação de buscar seu paciente na recepção. Você tem obrigação de ser cordial. Isso aí vem de casa, não vem da faculdade. Não é porque você é educado, uma pessoa simpática, tem um sorriso bonito, que não é amarelado, que ele vai te dar bolinho, não. Ele vai te dar bolinho porque ele é grato, a vida dele é grata a você por fazer ele parar de perder tempo e rodar no sistema. É por isso que ele vai te dar bolinho. E é isso que você precisa entender. Que a maioria dos profissionais precisam entender. Então, enfim, essa paciente que fez uma artrodese chegou em crise, a gente encontrou o movimento de dobrar deitado, encontrou o movimento de dobrar sentado, o paciente teve uma nova crise e falou para mim, Caio, não é melhor parar não? Porque ela pareou, condicionou, o cérebro condicionou. Eu piorei enquanto estava fazendo exercício, logo eu piorei por causa do exercício. Não! O cérebro condicionou a resposta, ela teve um flare-up. Nesse flare-up ela já estava fazendo o meu movimento e ela achou que foi o meu movimento que agudizou ela. E ela perguntou para mim, e aí, Caio? É melhor parar o exercício? Eu estou sentindo muita dor. E eu olhei nos olhos dela e falei, não para. Faz mesmo com dor. Por favor, confie no processo. Lá na frente você vai me agradecer. Eu nunca vi um paciente que tem uma resposta imediata na minha frente não melhorar em 2 meses de tratamento. Eu nunca vi em 8 anos, em mais de 6.400 pessoas, eu nunca vi o cara não melhorar se ele teve uma resposta imediata já na consulta. Acredita no processo, faz por mais 72 horas, mesmo com dor, e me fala. Não deu outra. 72 horas depois, fazendo por cima da dor, o paciente estava melhor. Foi por causa do meu movimento? Não sei. Foi por causa de uma habituação neurofisiológica? Também não sei. Eu sei que a história natural já estava agindo nessa paciente. E que não é possível que uma dor de 0 a 10 seja 9 e que a partir dessa dor 9, ela não entre em regressão para a média. Se o paciente tem uma escala de 0 a 10 de dor e a dor é 9, é mais fácil a dor regredir para a média ou é mais fácil a dor ir para o topo de 10? É muito mais fácil ela regredir para a média. Então eu já contava com a regressão para a média, eu já contava com a história natural e eu já acreditava na resposta imediata que ela teve na consulta. Ela passou 3 dias sem tomar corticoide e ela abandonou o corticoide. Grande Cristiano, seja muito bem-vindo. Citei você aqui na live hoje, viu? Enfim, eu acho que a gente tem que jogar não com placebo, mas com a história natural do paciente, para ter convicção sobre o que a gente está falando. Se a gente tiver convicção no que a gente está falando, a crença do paciente sobre o seu potencial terapêutico aumenta e ele já vai ceder ao seu tratamento. Mas para isso, repito, lá no início você tem que identificar o padrão clínico do paciente. Ponto. Essa mesma paciente, hoje,
Estava fazendo salto e aterrissagem aqui no consultório, tá aí nos stories. Essa mesma paciente que tem uma dificuldade de transferência na mudança de posição de deitado para de pé, de deitado para sentado, sair da cama de manhã, estava fazendo ponte com controle de movimento, deslocando o quadril para o lado e controlando na fase excêntrica de descida. Essa mesma paciente pode evoluir no exercício. Olha como ela pode evoluir. Lembra dos atletas de jiu-jitsu que tem que fazer não lembro o termo do jiu-jitsu que é, mas quando o cara monta, ele tem que ter essa força de pelve aqui para jogar o cara para cima e sair da montada. E esse exercício aqui, ó, é muito importante para o paciente controlar o movimento. Então, essa vai ser a próxima evolução que a gente vai dar para o paciente. Então, quando o paciente sai da fase de controle da dor e vai para a fase de controle de movimento e evolui para uma fase que você tem que desafiar ele, para gerar ele, para colocar ele no estado funcional superior ao que ele chegou com dor, você tem que usar sua criatividade, amigo. Você tem que desafiar o aparelho locomotor do paciente em uma condição que o paciente nunca experimentou, porque isso vai gerar um aumento da variabilidade motora. Isso quer dizer que, olha só o exemplo, quando você está andando no meio fio, a aula subiu, viu, pessoal? Estamos acabando. Já vamos jogar no Telegram. É só até meia-noite, hein? Restam 4 vagas. 4 vagas para formação Spine. Eu vou fechar agora meia-noite. Então, se você ainda está na dúvida, vai lá para o Telegram, assiste a última aula e toma a sua decisão com convicção. Olha o último exemplo. Quando você está andando no meio fio e do nada você pisa em falso, o que é que acontece com o seu pé? Isso aqui, né? Só que aí eu pergunto para você aqui agora, você que está me assistindo aí agora, quando o paciente vira em inversão de tornozelo porque pisou no meio fio, para ter a suscetibilidade ao entorse, qual é a fase da marcha que ele está? Responde para mim, vou parar 2 minutos aí para você responder. Responde para mim, agora eu quero ver. Quero ver se eu estou lidando com experts em músculo esquelético ou não. Vou começar a chamar pelo nome, hein? Dona Maria não é físio, Cleiton acho que não é físio, se for físio eu estou chamando o Cleiton para responder, Gleice não sei se é, Jaqueline é físio, Arley é físio, Tânia é físio, Aline Mafalda é físio, Eric é físio, Vini é educador físico, Vini pode saber também, Gibson Cois não sei se é físio, enfim. Rapaz, não está atualizada essa lista de quem está assistindo não, viu? Eu só estou vendo 9 aqui, tem 12 na sala, enfim. O que vocês acham? Que fase da marcha do paciente está? Muita gente vai pensar que ele está no apoio médio ou na resposta à carga, mas a fase do entorse de tornozelo é a fase de propulsão, é o apoio terminal. No apoio terminal, a descarga de peso que teria que estar na cabeça do primeiro meta, geralmente vai para a cabeça do primeiro e para a cabeça do quinto. E quando vai para a cabeça do primeiro e do quinto, o tornozelo entra em inversão. E isso... O que vai acontecer aí? O paciente, ele vai ter um disparo cerebelar de ajuste antecipatório. A região de equilíbrio principal, a região de ajuste antecipatório principal, de quando você está andando normal e você vê que tem um degrau mais baixo, você se ajusta para não cair, vai fazer a mesma coisa. O que vai acontecer? Seu pé, que estava suscetível ao entorse, vai ficar assim, ó. Seu pé vai ficar assim. E aí, esse disparo de ajuste cerebelar vai fazer com que você desarme o joelho, desarme o quadril para não tomar uma queda. Ou vai fazer, de forma bastante eficaz, um disparo no fuso neuromuscular dos fibulares, que é essa musculatura da perna aqui. E esses fibulares vão fazer isso com o tornozelo, ó. Puxar ele para a neutralidade para impedir o entorse. Só que esse ajuste antecipatório, ele não está condicionado no paciente antes de você dar alta. Por isso você tem que desafiar o aparelho locomotor. Por isso que você tem que reeducar a marcha. Por isso você tem que otimizar a função, de recuperar a função. Por isso você tem que reatletizar o paciente, principalmente se ele for voltar para o esporte. Entende? Então é muito complicado o que a gente vê hoje na situação de fisioterapia musculoesquelética quando a gente lidar com bloqueio de movimento. O fisioterapeuta chega para você, você vai melhorar em 15 dias, faça esse exercício em casa e um abraço.
Você só faz o controle da dor do paciente. E se você só faz o controle da dor, ele vai ter uma recidiva. Ponto final. Ele vai ter uma recidiva. É isso. Acho que eu falei demais, as aulas já subiram. Então, olha só. Mais uma vez, são 10 horas. Faltam 2 horas para fechar as inscrições da formação Spine, que é o meu curso completo de coluna vertebral. Se você não sabe do que eu estou falando, eu quero que você clique no link do meu perfil e vá para o grupo do Telegram, que é o Expert Week, que rolou de 25 a hoje, 25, 26 e 27 de julho. E vai acabar hoje, e vai acabar amanhã, meia-noite. Por que vai acabar amanhã? Não era hoje, cara? Vai acabar amanhã porque eu só consegui subir a aula agora. E eu mostrei no início da live que eu estava subindo a aula. Beleza? Então, muitos fisioterapeutas que não conseguiram assistir a aula me pediram para assistir como reprise. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente vai jogar agora lá no Telegram a Masterclass de crise cervical com torcicolo, onde a gente vai fazer tudo numa modelo de paciente maravilhosa, por sinal, sou suspeito, e a gente vai jogar lá a Masterclass sobre coluna safada, que é o lateral shift, que foi o caso do Wesley Safadão. Quem acompanhou aí, o Wesley Safadão teve uma crise de coluna com desvio lateral do tronco, ficou torto e foi lá pro Einstein, o sírio-libanês, e fez uma cirurgia. E aí a gente vai te mostrar porque não é todo caso que é que nem o do Safadão que precisa de cirurgia. Existem muitas coisas na fisioterapia que conseguem destravar o paciente, alinhar o paciente, reduzir a dor, devolver a função e o paciente melhorar muito rápido. Não estou dizendo que foi o caso dele, mas a maioria é assim como eu vou mostrar na reprise dessa aula que vai estar disponível até meia-noite. Então lembre, ontem a gente abriu as inscrições, já foram 16 alunos, eu só tenho 4 vagas e vai fechar amanhã meia-noite. Então assista a reprise das 3 aulas, crise cervical com torcicolo, crise lombar com lateral shift e tudo o que você precisa saber sobre tratamento da coluna através da formação Spine. As 3 aulas estão liberadas agora no Telegram para você ir assistir e você só tem até amanhã, 23h59. Muito obrigado a quem acompanhou essa live, quase 1 hora falando aqui. Dona Marina, grande saudade. Dona Maria. Marina é a físio. Marina, obrigado por assistir. Grande Júlia Gonçalves. Marina é de onde? Não sei. Júlia já é aluna. Júlia é de Juazeiro do Norte, não esqueci. Referência aí do Ceará. Gleice, Jaqueline, Arley, Tânia, Érica, Vini, Gibson e... acho que falei com todo mundo. Então é isso, galera. Grande abraço. Movimento é vida.